Tem que chamar o professor, gravar a aula. Então, então, a Venezuela é o país que tem maior quantidade de petróleo. Tá? A região Oriente Médio. Tá? Qual é o país que tem maior quantidade de carvão mineral? É a China. Vamos chutando, gente. Corre. É a Austrália. Austrália. Então, gente... botar pólvora. Mas olha, é por isso que a Austrália, Giovana, não assinou o acordo do protocolo de Quioto para diminuir gás carbônico na atmosfera. Se ela assinar, ela não pode vender o carvão mineral, que é a base da economia, da venda dela. Ela vende para o Sudeste Asiático inteiro o lucro deles. Então, né, precisa ser contra. Só que, infelizmente, há uma poluição muito grande, né? Bom, vamos lá, continuar. Entenderam isso? Hã? A importância da geografia, a importância dos recursos naturais. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando. Onde que eu parei? Aqui. Tá dando para ver aí? Fui no lugar certo? Ok. Então, ali, falando de explorar e dispor dos recursos da natureza. Eu expliquei para vocês agora a importância dos recursos naturais, tá? Naturalmente, isso é uma fala do Andrade, tá, gente? Naturalmente, o processo de produção e de reprodução do espaço, cada formação econômico-social procura organizar o espaço da sua maneira, ao seu modo, de acordo com os interesses do grupo dominante. Acabei de dar um exemplo para vocês. Por que a Austrália não assinou o protocolo de Quioto? Grupo dominante. Por que o Brasil não fica contra os Estados Unidos? Protocolo do quê, professor? Por que a Austrália não assinou o protocolo de Quioto? O protocolo de Quioto é um acordo para não poluir. Diga para mim. Estados Unidos e Brasil, creio que por ele ser um país, digamos assim, um parceiro do outro. É que a Austrália tem carvão mineral. O carvão mineral é um combustível fóssil. Quando queima, ele altera, agrava o aquecimento global. Agora, quanto ao Brasil e os Estados Unidos, eles são parceiros, né? Parceiros econômicos, certo? Mas os Estados Unidos têm um grande domínio sobre o Brasil. E eu não gosto nem um pouco disso. Eu odeio quando o presidente é amigo do presidente dos Estados Unidos. Ele vende até os brasileiros para os Estados Unidos. Professora, é uma piadinha, mas eu vi esses dias no meu WhatsApp aqui, uma pessoa postou assim, agora eu vou vingar da China, eu vou colocar um mosquitinho dentro nesse saquinho e vou mandar em Sedex para lá, por ele ter mandado corona para cá. Sim, mas lá ele não fica. Não fica. Lá é frio? É porque, tipo assim, o que eu quis dizer é que, tipo, lá, como eu posso dizer, o Brasil, querendo ou não, a gente tem poucas coisas que a gente mesmo produz, é mais coisas de fora, é da China ou é de outros países,
ele é um país, é um país que depende de outros ainda, né? Mas só que tem uma coisa, ô Andréia, se o Brasil produzisse, nós temos matéria-prima, nós temos recursos naturais, mas a gente não tem industrialização, nós não produzimos aquilo que nós necessitamos. Isso foi o quê? Dos grandes problemas nossos, antepassados, de abrir a nossa economia para países estrangeiros, tá? Se nós tivéssemos produzido os nossos próprios produtos, investido na nossa industrialização, na ciência, né, nós estaríamos hoje produzindo tudo que nós necessitávamos. Mas o que aconteceu? Nós pegamos nossos recursos naturais e vendemos para outros países, fazer o produto e mandar para nós. Você entendeu? Isso foi uma política lá da década de 50. Vamos lá. Mudou muito também, né? Pode-se definir a geografia como a ciência que estuda o espaço geográfico, sendo este, portanto, o seu objeto de estudo. Então, qual é o objeto de estudo da geografia? O espaço geográfico. Isso é matéria de prova, se vocês não escreverem aí. Certo? E é resultante das relações e das interações entre o homem ou a sociedade com a natureza ao longo dos tempos, expressando as relações sociais que originaram e ainda originam cada organização social. Certo? Então, nós temos uma grande quantidade de matéria-prima. Certo? A gente tem a agricultura, a gente tem madeira, a gente tem riquezas minerais, né? Nós temos sal, nós plantamos maior quantidade de cana-de-açúcar e nós somos o maior produtor de açúcar, certo? Aí quando eu falei para vocês que a Venezuela é a maior produtora de petróleo, e vocês ficaram com essa cara aí assombrada, porque se eles têm petróleo, e o petróleo é o ouro do mundo, por que o país é pobre? Professora, eu tava conversando agora, enquanto a senhora tá falando, eu tô discutindo isso com um amigo meu aqui, super inteligente, sabe? E ele falou assim, ó, posso ler o que ele falou? Porque eu achei muito interessante. Pode, rapidinho. Ele falou assim, ó, muita gente diz que a crise que aconteceu na Venezuela foi por conta da queda do preço do barril, o que é mentira. Foram as políticas de capital externo e a taxa de imposto absurda para sustento da máquina estatal e os terríveis casos de corrupção petroleira na Venezuela. Daí ele deu a opinião política dele. Em suma, marxismo e fechamento de mercado. Mas deu a opinião dele, né? O que ele falou? Ele tem... Marxismo? A Giovana caiu. Já ela entra de novo. Gente, não é diferente do nosso país. Não é muito diferente do nosso país. Corrupção, classe dominante, o governo favorece quem é rico, tá? Certo? O governo favorece somente quem é rico. E nós temos que produzir o que o mundo quer. Tá? E a nossa agricultura, por exemplo, não produz alimento. Ela só produz produto para exportação. Certo? Aí o que acontece? Os ruralistas mandam no nosso país. Certo? É difícil. Essa organização social nossa é muito histórica. Acho que a professora Sueli deve falar muito bem sobre isso. Que ela tem muito mais conhecimento nessa área do que eu, né?
Então, ó, o espaço geográfico é socialmente elaborado e produzido pela ação do trabalho humano. Então, quem muda o espaço que nós vivemos é o trabalho. Anotaram aí? É o trabalho humano, certo? Evidenciando com as sociedades organizadas historicamente de acordo com as normas estabelecidas. Eu acabei de falar isso para vocês. Historicamente, nós fomos construídos de acordo com o que as pessoas vinham para Apucarana. Apucarana era uma grande floresta, certo? O nome Apucarana quer dizer floresta imensa. Certo? Vem dos caingangues. Quem morava aqui? Os caingangues. Chegaram os colonizadores, esses caingangues foram o quê? Se refugiando por outras matas, ficando principalmente ali na região do Vale do Ivaí. Certo? Teve muito confronto entre colonizadores e índios que estavam aqui. Certo? E aí, os colonizadores construíram a cidade de Apucarana. Então, a cidade de Apucarana, ela existe porque chegaram homens aqui, né, e queriam o quê? Dominar essa região aqui. Tá? Caiu para mim. Então, vamos lá. Devido ao seu caráter de produção histórica e coletiva, o espaço geográfico afirma-se como um produto histórico e social. Grifem isso. Depois, quando eu passar para vocês isso aqui, não sei se eu já passei para vocês esse slide, eu acho que sim. Então, produto, o espaço geográfico é produto histórico e social. Tá? Apucarana é um espaço geográfico. Apucarana é um produto histórico e social? Com certeza, né? E Milton Santos, que eu adoro, né? Ele vai definir o objeto de estudo da geografia como sendo aquele que, olha lá, o que o Milton Santos fala. Deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Aí. Vamos lá. Formado por um conjunto indissociável, quer dizer que não separa, solidário e também contraditório. Sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas com um quadro único no qual a história se dá. Então, ele diz assim: formado por um conjunto que não se separa, homem e natureza, tá? Esse sistema de objeto e sistema de ações. Então, o homem é um sistema de ação, que ele vai mudando por meio do trabalho o espaço em que ele vive, certo? E, logicamente, um quadro único no qual a história se dá. Então, cada momento histórico, a Apucarana vai o quê? Se modificando, tá? Quando eles chegaram aqui, eles construíram uma igreja de madeira. Para o número de população que tinha naquela época, a igreja de madeira era essencial. Mas aí, ela começou a aumentar. Então, logo, precisou-se de uma igreja de material. Então, ela foi construída. Teve duas igrejas antes dessa aí. Tá? Teve uma capelinha, bem pequena. Aí, depois construíram uma igreja maior. Depois construíram essa de material. Quem doou esse relógio para a catedral foram os japoneses, a colônia japonesa. Tá?
Então, um conjunto de imigrantes, pessoas, colonizadores, vão construindo, vão dando forma a essa história, tá? No começo, era a natureza selvagem. Apucarana, no começo, era uma natureza selvagem. Era toda formada de objetos naturais. Ao longo da história, ela foi sendo substituída por objetos fabricados, objetos técnicos e mecanizados, depois cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial, né, mude por máquina. Então, vamos lá. Então, Apucarana, deixa eu passar aqui. Olha lá. Natureza, primeira. A linha, ó, linha férrea, que passava por aqui. Aí, ao passar a linha férrea, observaram o espaço, certo? Aí construíram uma casa, ó, já foi mudando. Olha a carroça. Já fizeram uma estradinha ali, ó, certo? Ó, olha aqui, gente. Já apareceu energia elétrica, a casinha, já tem já o seu murinho aqui. Ó, foram aumentando as casas. Estão vendo? Olha aqui, ó. Aumentou. Olha. A linha férrea ainda está passando na cidade, igual para caramba. Olha. Estão vendo? Olha essa parte. Agora já tem sinaleiro. Ó. Estão vendo? As ruas já são asfaltadas. Tem energia elétrica. Estão vendo? Olha aqui essa última. Já tem carro, já tem moto, ó. Já tem uma rotatória aqui. A casa ficou melhor, ó. Já não é a mesma casa, ó. Olha essa casa aqui, que é o mesmo lugar, tá? E olha essa daqui, ó. Já é um comércio, ó. Já virou comércio. Estão vendo? Então, essas mudanças, elas são causadas pelo trabalho e o desenvolvimento tecnológico do mundo, certo? Deixa eu pegar outra aqui. Olha a Avenida Paulista em 1891. São Paulo, gente, olha aqui São Paulo. Em 1891, Avenida Paulista, que hoje tem um monte de carro, um monte de prédio. Ó. Aí em 1902, olha lá, a mesma avenida. Tá vendo, Jaqueline? Ó, a mesma avenida aqui e aqui é o mesmo espaço, ó. Tá vendo? Agora vamos para frente. Olha lá. 1920, a mesma avenida, gente, ó. Estão vendo? Agora, 2008. Olha aqui. Agora, pensa lá. Olha bem essa aqui de 2008. Olharam? Agora, olha de 1891. Primeira natureza, antes. Segunda natureza, terceira natureza, quarta natureza, quinta natureza. Ela foi o quê? Mudando conforme o desenvolvimento, a modernidade foi aparecendo, certo? E aqui, apresentar para vocês o mapa mundi. O mundo, ele está dividido em quantos continentes? Vamos lá? América, tudo isso aqui é América, tá? Antártica, ó. África, Europa, Ásia e Oceania. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Então, quantos continentes tem? 6. Ok? Certo? A América, ó, ela é muito grande, o território. E ela foi dividida em 3. América do Norte, América Central e América do Sul. Quem disse que é só os Estados Unidos que é americano? Nós também somos americanos. Nós somos sul-americanos, tá? Quem nasce nos Estados Unidos não é americano. Quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense. Ok? Aí vem o mapa do Brasil que nós trabalhamos, né? Nós temos, esse é um mapa do Brasil político, tem 26 estados e um distrito federal, certo? Quantos estados nós temos? 26 e um distrito federal. Nós somos banhados pelo Oceano Atlântico, ó. Ok? Então, para que o objeto de estudo cumpra sua função, né, nós temos que considerar que o seu objeto deve ser pensado, analisado, refletido e questionado. Ok? Então, quando eu falei para vocês que a floresta amazônica não pode ser desmatada porque o solo não é apropriado para a agricultura, então, quando se desmata a Amazônia, precisa ser pensado, analisado, refletido e questionado. Certo? Ok? Isto porque está em constante processo de transformação. Tá? Porque tudo não é estático, nada é parado. Tudo é o quê? Tudo tem movimento. Nós vimos ali, São Paulo, 1891. Aí nós vimos, voltando lá, São Paulo, ó, a mesma avenida, olha aqui, certo? Olha a outra. Já mudando. Agora, essa aqui. E olha essa aqui, 2008. Então, houve uma mudança muito grande, certo? Os rios que estavam aqui, ó, os rios que estavam aqui, que vai passar lá na frente, ó, ninguém pensou nele, né? Mas o que aconteceu aqui? Construíram, vocês sabiam que aqui tem um rio aqui no meio da cidade? Tá vendo esse lugar aqui? Tem um rio aqui. Vocês estão vendo o rio? Não, né? Ele é canalizado. Tem um rio por baixo aqui, ó. Certo? O Rio Pinheiros, ele nasce nessa rua aqui, ó. A nascente dele tá em uma região aqui, ó. E ele vai passar aqui pelo meio da cidade, ó. Tudo aqui, ó. Tudo por baixo da terra, canalizado. Certo? Então, o homem, o que ele faz? Ele muda até mesmo a trajetória dos rios. E aí vem a geografia do Brasil, que nós vamos trabalhar na próxima aula, certo? Agora eu vou mudar, porque eu não posso parar esse conteúdo. A geografia do Brasil é muito importante, vocês conhecerem, certo? Por isso nós vamos estudar parte por parte dela, porque é um conteúdo relevante
para vocês trabalharem o ensino fundamental, certo? Mas antes de chegar nisso, eu tinha que falar tudo sobre o espaço geográfico, da mudança desse espaço, certo? Tem alguma pergunta? É você que levou. Ai, Júlia. Ui! Nós estamos ouvindo. Esqueço. Professor, eu tenho. Eu conheci Fala, a Avenida Júlia. Paulista. Morei em São Paulo, morei muitos anos em São Paulo, eu conheci a Avenida Paulista, né? Esse rio é no meio, na própria Avenida Paulista mesmo, na Rua Central. Ele é canalizado, meu amor. Você tem uma região ali que tem as pessoas... porque nascente, ela não é grande. Você sabe, né? Não tem o Rio Pirapó aqui? Não nasce o Rio Pirapó perto do Sesc? Sim, tem. Tem. Você viu o rio ali? Não. Não, porque ele infiltra. Certo? Você não vai ver o Rio Pirapó ali. Você vai ver ele dando volta lá na frente. Se você vê a nascente do Rio Paraguai, por exemplo, e depois anda uns 5 quilômetros e olha o Rio Paraguai, você não acredita que é aquela nascente. A nascente é só umas bolhas de água assim, ó. Tá? Mas o rio, ele nasce ali naquela avenida ali. Entre a Avenida São João e a Avenida Paulista. É por ali, né? Aí o que eles fizeram? Para ter tudo aquilo que é toda aquela... Eles canalizaram. Sabe ali no Biguaçu? De Apucarana? Não. O pessoal que é de Apucarana sabe o Biguaçu. O Biguaçu é canalizado. Ok? No Parque Santo Expedito, quem já foi? É uma nascente ali. Isso. Ali é a nascente do rio que abastece o Jabuti. Ali perto do Plan também, do UPA. Então, Andréia, ali é o rio... Isso, ali é o rio Pirapó. Pirapó, ali é o rio Pirapó. A nascente dele... Sabe quando você sobe, tem a Munhoz da Rocha. Você passa em frente do Sesc. E aí você vira para ir na Munhoz da Rocha, né? A nascente do rio Pirapó é naquela subidinha ali. Ali? É na casa de um japonês, no fundo da casa dele. O japonês até já faleceu. Ali no Sesc, ali naquela região, era tudo um banhado. Aí eles aterraram e construíram aquele parquinho que está na frente do UPA. Eles tiveram que... Sabe por que eles tiveram que fazer o parquinho ali? Porque ali estava um banhado. E aí estava causando grandes problemas para as construções do lado. Então eles tiveram que aterrar também para não dar esse problema. Mas, professora, quando chove ali, pelo amor de Deus... Por isso que inunda. Mas a inundação ali é porque é o lugar mais baixo, né? O rio corre para o lugar mais baixo, certo? Mas ali o grande problema... Já começa a subida, né? São as galerias mal feitas. São as galerias mal feitas, certo? E lá em São Paulo, o rio Tietê, ele alaga todas as regiões devido ao lixo. O rio não tem correnteza, porque tem muito lixo, tá? Por isso que eles estão trabalhando em cima do rio Tietê, tentando despoluir,
Só para vocês terem uma ideia, o rio Tâmisa de Londres levaram 40 anos para deixá-lo limpo. Tá? Tá, Júlia. Tá. A Júlia tá saindo. Certo, gente? A Giovana também saiu da bateria do celular dela. Acabou. As meninas do segundo, tem alguma coisa para perguntar para mim? Ou vocês querem que eu abra outra janela para vocês? Ô, professora, eu tenho em relação à atividade, que você falou Tá. que você ia falar sobre a atividade que você ia passar hoje, você acabou não falando. Como que vai ser ela? Tá. Não, eu sempre mando 2 questões. Ah, tá. Tá? Que vai estar... Eu pensei que hoje ia ser uma coisa mais elaborada. Não, eu sempre... sabe o que é? Que como eu mandei a maquete, que é um pouco mais complicadinha, né? Uhum. Aí falaram para a gente lançar umas 2 questões, 3 questões, para vocês fazerem como atividade de aula, certo? Uhum. Não é formativa essas atividades, Sim. tá bom? Não é formativa. É somente atividades da aula. Certo? Eu sempre coloco assim 2, 3 questões, Débora, para vocês responderem depois da aula mesmo, assim, bem rapidinho. Certo? É só um exercício. Oi? Deixar a maquete formativa. A maquete entra como formativa? Sim. Eu falei que sim. Ah, sim. Eu falei que sim. Falar. Semana agora. Ô, Pro. Tá. Ai, não, deixa outra hora eu pergunto. É a questão do NEAD. As atividades estão indo, porque nós temos dificuldade muito grande daquela plataforma que tem realizado. Não é como a antiga, que a gente arquivava e mandava pelo Word. A gente envia e ela não aparece mais para nós. Daí a gente não sabe se foi, se não foi. Está complicado. Eu conversei com o professor Odair para ver o que poderia modificar ou voltar naquele método que estava antes, que era envio de arquivo. Não sei se a senhora lembra. Então, eu não sei porque eu faço do jeito... As outras professoras, como fazem? Dá para ver? Então, elas não estão trabalhando assim, elas estão fazendo como arquivo. O Jesuel é arquivo, a Sueli começou. De ciência, ela faz tipo umas perguntinhas, né? Daí a gente, é tipo um questionário que a gente tem que responder. Mas essa forma que o da senhora tá, eu não vejo mais nada. E não tem opção da gente, tipo, se caso a gente escrever errado, não tem opção de corrigir, para a gente editar. É verdade. Não tem como, ela some. É isso, Débora? Sim. É assim, quando a gente coloca, sei lá, eu fiz e enviei para você no Word. Daí, vamos supor, eu errei a palavra enganar, eu escrevi errado, daí eu quero corrigir. Daí eu não consigo acessar de novo. Daí tem alguns professores que eles conseguem de você editar e enviar de novo. Só que daí, do jeito que você tá mandando, não dá para fazer isso. Ah, tá. Ela ainda está conseguindo enviar pelo Word. Eu não consigo enviar pelo Word. Eu tenho que digitar tudo que eu tenho que escrever e colocar em diário. E acabou. Eu não tenho mais acesso. Mas é que depende. Tem uns que daí tem a parte do Word, daí tem quando ela coloca que é pra gente escrever. Que é como se fosse um Word mesmo. Aqui verdade. coloca lá. Por isso que eu daí coloco... em negrito, em escrever bonitinho. Tá. Então, mas aquela forma que era antiga, eu vou te mandar no privado a forma que fica arquivado para bem melhor. É que ele fica, eu tiro um relatório, né? E aí fica arquivado para mim. Mas fica para a gente também, se caso a gente tivesse dúvidas de alguma coisa, ou para escutar, ou para alguma formativa, ela estava ali, a gente poderia acessar, entendeu? Mas as minhas atividades de formativa de prova não vai ser igual a que está ali. Ali é só para não... Vocês estão respondendo algumas questões,
certo? Mas assim, é bem simples para não acumular muitas atividades, entenderam? Certo? Mas elas essa é a orientação que nós temos. Eu não sei se os professores estão seguindo dessa forma, não é para dar várias coisas. Se você, por exemplo, eu dei uma atividade que é um pouco mais extensa, então a outra atividade eu tenho que dar mais simples, certo? Porque muita gente trabalha e não dá tempo. Se fosse da minha época, estavam mortos. Ela não tem opção de data. Vamos supor, ela vem pintar o tempo. Ela não mostra o vencimento de data. Não dá. Não dá mesmo. Ela não dá mesmo. Ô, Isa, fala aí pra mim. A Isa, ela é expert nisso também. O quê? Capaz, imagina. Ô, Isa, como que é o negócio lá do NEAD? Como que é para enviar? Por que as meninas não estão vendo, você sabe? Não, porque é no própria configuração. Aí configura só para o administrador ver, no caso dos professores, né? Daí a gente manda, a gente também não consegue mais ver. Ah, enviou, ela não pode vê mais mesmo. ver. Não só vê se mais. só se for aquele que a gente escreve na própria plataforma. Daí dá pra gente arrumar, dá pra gente voltar, né? Mas o do Word não dá mesmo. Tá, mas eu tô deixando vocês com o que é da plataforma. Bom, pelo que a Débora comentou, acho que é o mesmo do nosso, professora. Ó, pera lá, calma aí. Não, porque eu deixo aberto. Onde vocês podem... Ô, gente, a aula vai acabar.